escrevi no meu mestrado sobre o envolvimento do público e do paciente na avaliação de tecnologias em saúde e na incorporação de tecnologias. Como que é feito isso no Brasil, em outros países, e fiz algumas proposições para que o Brasil aprimorasse esse envolvimento, né? Então, o Ministério da Saúde, o DECIT, o DEGITS. E aí, hoje, eu estou trabalhando lá na Conitec e a gente vê que o pessoal, que realmente o Ministério está buscando se aproximar mais e mais das pessoas. E muitas daquelas proposições que eu fiz na minha dissertação em fevereiro do ano passado estão sendo colocadas em prática hoje. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco disso. E eu terminei essa dissertação em fevereiro de 2013, né, ano passado. E em abril, eu descobri que eu estava com câncer de mama. E aí eu juntei aquela questão da parte profissional com a parte pessoal e criei um blog no Facebook, uma fanpage, chamada Câncer com Otimismo, porque além de saber profissionalmente, né, de ter escrito sobre isso, como é importante a opinião do paciente, eu busquei muitas informações também na internet quando eu tive o diagnóstico. Então, eu encontrei um oncoguia, me ajudou muito, tinha muitas informações, né? As informações são muito legais, estão lá em uma linguagem mais fácil, né? Bem acessível. Eu encontrei também blogs de meninas que tinham passado pela mesma situação no Facebook, que tinham vivido, tinham sobrevivido, como que elas estavam passando por isso, quais foram as experiências, as dificuldades. Então, me ajudou a me preparar. E eu resolvi criar um blog também para falar da minha experiência e captar também a informação de outras pessoas para me ajudar. E até hoje eu mantenho, não sei até quando, né, mas é muito legal, realmente, esse compartilhar. O blogueiro de saúde realmente tem um papel muito relevante, é muito interessante. Então, vamos falar sobre a incorporação, como é feita a incorporação de tecnologias e, antes de tudo, o que é a tecnologia em saúde. Quando a gente fala em tecnologias de saúde, muitas vezes a gente pensa em robôs, em equipamentos, né, de última geração e tal. Mas só que tecnologias em saúde é um conceito bem amplo e medicamentos, por exemplo, são tecnologias em saúde, equipamentos, procedimentos técnicos. Protocolos assistenciais também são considerados tecnologias em saúde. Então, é um conceito bem amplo. E a gente vive numa sociedade que está cada vez mais... a gente coloca muito as tecnologias, estão cada vez mais em evidência, e a gente coloca muito o novo como o melhor. Cada dia surgem novas tecnologias para tratar novas doenças, surgem novas doenças também, novas indicações para tecnologias antigas, e a gente vive num mundo que a gente busca a pílula da felicidade, né? A gente vai lá, é mais fácil tomar uma pílulazinha. Então, temos um milagre das tecnologias que aparecem nas capas de revista, aparece na Veja, novo medicamento para emagrecer, que, na verdade, é um medicamento para tratar diabetes, mas apareceu na Veja que é para emagrecer, no outro dia toda mulherada está lá usando medicamento para emagrecer. Só que todo medicamento, toda tecnologia, ela tem, além de benefícios, existem riscos, né? A gente sabe. A Luciana falou, aqui já foi falado. Então, a gente precisa fazer esse balanço entre o risco e o benefício. Então, existem esses problemas relacionados a esse boom de novas tecnologias. Quais são? Nós temos uma pressão cada vez maior por incorporação dessas novas tecnologias. E, a maioria das vezes, essas novas tecnologias, elas passam por muitos anos de pesquisa, como a Luciana falou. A indústria investe dinheiro, né? E esse novo, quando ele surge, ele tem um alto custo, né? Porque a indústria precisa recuperar esse dinheiro que ela investiu. Só que os recursos são limitados, né? Quem paga por isso, quando a gente paga por isso, tem um limite, né? O bolso tem fundo. E a gente tem um problema, acaba gerando muitas vezes, por exemplo, para o sistema público, judicialização. Cada vez mais a gente tem esse problema da judicialização. Então, as pessoas não têm no SUS, a pessoa não consegue comprar porque é muito caro, mas é novo, mas é o melhor. Eu preciso dele porque o médico falou.
E aí judicializa o medicamento. Então, você tira aquele recurso para pagar aquele medicamento. Só que muitas vezes você está se expondo a riscos maiores do que benefícios. Porque, é claro, uma das coisas, quando eu fiquei doente, uma das coisas que me falaram é: Aline, você precisa confiar no médico. E como eu sou farmacêutica, eu trabalho com isso, com evidência, e eu sou super curiosa e tal, não é fácil para mim eu acreditar em tudo que me falam. A primeira pessoa que vem e me fala X, eu vou lá e vou pesquisar. Primeiro eu vou lá no Google, no Dr. Google, né? Todo mundo vai. Mas eu também vou conversar com outras pessoas, com outros médicos, eu vou pedir outras opiniões e realmente vou checar, se eu puder, se for nessa questão da saúde, se eu puder, eu vou verificar as evidências, quais são os estudos, quem está usando, quanto, existem outras alternativas e tal. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes os riscos são maiores que os benefícios. Cada vez mais tecnologias novas acaba levando muitas vezes a subutilização e sucateamento. Então, você vai incorporando cada vez mais novas tecnologias, novos equipamentos no hospital e vai ficando lá. Muitas vezes tem um aparelho novo, só que ninguém sabe usar, os recursos humanos não estão preparados e fica lá subutilizado. E leva a um acúmulo desnecessário, né, de procedimentos. Não só no SUS, mas também em todos, no hospital, por exemplo. Se a gente der um exemplo de um hospital. E, falando nisso, eu lembro a gente também sobre a sustentabilidade. A gente vive hoje numa época que a gente precisa cuidar. A gente tem vivemos um mundo capitalista, né? A gente tem muito essa coisa de comprar cada vez mais. A gente precisa de uma roupa nova, a gente precisa de um sapato novo, mas eu preciso de um iPhone 6 agora, porque o meu é 5, mas já lançou o 6, eu quero o 6. Né? Então, a gente precisa pensar nesse lado também da sustentabilidade, porque senão, daqui a pouco, o nosso planeta entra em colapso. Então, é uma coisa que tem que ser pensada em coletivo. Então, o que é a avaliação das tecnologias em saúde? Pensando em tudo isso, a ATS, como a gente chama, ela faz uma síntese do conhecimento produzido sobre as implicações do uso das tecnologias em saúde. E que implicações são essas? São várias. São implicações clínicas, sociais, éticas e econômicas. E essa síntese desse conhecimento, ela constitui um subsídio técnico importante para a tomada de decisão em saúde e consequentemente, para a incorporação. Então, a Conitec, famosa, né? Que bom que é famosa, é um órgão colegiado de caráter permanente, integra a estrutura regimental do Ministério da Saúde, e assessora, né, o Ministério da Saúde, o ministro, em relação à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, e também para alterar ou para produzir novos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. A Conitec ela foi criada pela Lei 12.401, de 2011. A incorporação, então, no SUS, ela é baseada em evidências clínicas sobre a eficácia, sobre a segurança, também em estudos de avaliação econômica. A gente precisa verificar a custo-efetividade daquela tecnologia que está sendo estudada. Com esse novo marco legal, todas as avaliações passam também por consultas públicas. E, dependendo da relevância, pode ter audiência pública também. O prazo para avaliação foi estipulado também pela Lei 12.401. Nós temos 180 dias para avaliar uma tecnologia demandada. Então, é prorrogável por mais 90 dias. Então, hoje em dia, existe um prazo. Antigamente, não tinha. E, falando sobre esse envolvimento, então, do paciente, aquela primeira frase, eu acho que todo mundo aqui concorda muito, né? Os pacientes, eles têm direito à voz. É um direito nosso, né? Tem lá, na Constituição Federal, nós temos as leis orgânicas da saúde, a Lei 8080, a Lei 8142. Então, e essa voz, ouvir o paciente, a opinião do paciente, ela também é uma evidência, é um tipo de evidência. Complementa a perspectiva médica.
Nós temos um conceito que é a construção compartilhada no conhecimento, que é uma metodologia que considera a experiência do cotidiano de todos os atores envolvidos. No entanto, né, como a gente acabou de falar, como que a Conitec incorpora? O que ela avalia? Avalia custo-efetividade, avalia eficácia e segurança. Né? A gente precisa do científico. E a gente também acredita que o conhecimento prático é importante. Mas aí a gente tem um conflito. Um conflito entre a evidência científica e a evidência prática. Só que a participação social ela é a base constitutiva de uma democracia. Nós vivemos num país que é democrático. E nós temos um controle social estabelecido, né? Como eu falei, a gente tem a Constituição Federal, a Lei 8080, 8.142. Só que essa participação social no Brasil, não só em termos de Conitec, mas no Brasil como um todo, ainda é incipiente. Né? A gente vê as pessoas mobilizadas na época da eleição e depois, 3 anos depois, a gente não quer participar. Só que é importante participar. Isso aqui hoje é muito importante. Isso que a Luciana falou, de participar, de se envolver, ficar ligado, o que está sendo falado. Eu tenho uma doença e está em consulta pública, eles estão avaliando o medicamento que me interessa. Eu preciso ficar ligado, eu preciso cobrar do médico. Eu estava conversando com o Tiago mais cedo. A gente precisa cobrar do médico, que ele se interesse, que ele busque os novos estudos. Sabe? A gente precisa cobrar. Que ele busque... Quais são os estudos que estão sendo feitos sobre isso, hoje em dia? Então, isso é participar. Isso é se envolver. E esse envolvimento do público e do paciente, em inglês, tem uma sigla, que é PPI. No Brasil, então, a gente, com a Lei 12.401, a gente oficializou esse envolvimento da sociedade civil na incorporação de tecnologias em saúde, através, então, da participação do Conselho Nacional de Saúde como um membro da Conitec. Como eu falei, a Conitec é uma comissão com 13 membros. Com a realização de consultas públicas para todos os temas que estão sendo avaliados e com audiência pública, dependendo da relevância do tema. Se necessário, podem ser realizadas audiências públicas. Então, esse envolvimento ele permite uma avaliação mais precisa sobre o valor das tecnologias, ele dá maior transparência e legitimidade para esse processo de tomada de decisão. Então, de janeiro de 2012, que foi quando a Conitec realmente começou os seus trabalhos, até julho de 2014, foram realizadas 95 consultas públicas de diferentes temas, tecnologias indicadas para certas doenças. E nessas consultas públicas foram recebidas mais de 5.000 contribuições do público. Não houve ainda audiência pública, não foi ainda considerado necessário. Nós incorporamos 110 tecnologias e 52 das tecnologias avaliadas não foram incorporadas. Algumas considerações recebidas durante as consultas públicas alteraram as recomendações da Conitec. Entre outros fatores, as contribuições da consulta ajudaram nessa alteração. Então, rituximab para o linfoma folicular, erlotinib, gefitinib para o câncer de pulmão, bozentana, ambrizentana para hipertensão arterial pulmonar e o fingolimod para esclerose múltipla. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem o total de consultas públicas em 2012, foram 36, em 2013, 42, e em 2014, até agora, 22 consultas públicas. E a gente vê que, com o passar do tempo, cada vez mais nós temos mais contribuições. As pessoas conhecem mais a Conitec, estão sabendo do processo e participam mais e mais. E a gente ainda precisa, e a gente está fazendo o melhor para divulgar mais. Aqui a gente tem as contribuições por estados, né? Quais são os estados que contribuíram durante esse tempo. Então, aqui são em número absoluto, tá? Então, a gente tem muitas contribuições de São Paulo, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas e assim por diante. Aqui a gente mostra o total de contribuições de pacientes. Foram 64% de todas as contribuições, elas vêm de pacientes. Então, é importante, é interessante, né? O paciente está aí, está dando a sua opinião e quer que a sua voz seja escutada. Associações de pacientes, então, 543, paciente usuário 331,
familiar ou amigo de paciente ou de usuário, 702 contribuições. No entanto, essas consultas públicas, a gente quer ouvir a voz do paciente, mas muitas vezes essas consultas públicas chegam para a gente assim. Por exemplo, a tecnologia avaliada assina calcete para o tratamento de hiperparatireoidismo. 39 consultas públicas chegaram para a gente, 39 escrito sina calcete. É o nome do medicamento. É como se fosse uma votação, sabe? Eu voto por sina calcete. Eu voto branco, nulo, né? Candidato A, candidato B. Só que não é assim, né? Não é assim que a gente precisa. Por exemplo, ali, Everolimo. Prezados membros da Conitec, há pouco tempo tomamos conhecimento da consulta, então Ctrl+C, Ctrl+V, e foi todo mundo. Gente, manda aí um grupo, por exemplo, um grupo de pacientes, uma associação, está sabendo, olha, estão votando tal medicamento. E, assim, todas as consultas públicas, elas são lidas. A gente lê uma por uma. Tá? Foram mais de 5.000 consultas públicas e todas foram lidas. Tá? A gente lá na Conitec está olhando para tudo isso. E aí o pessoal passa, manda colar. Gente, manda, está tendo consulta pública, manda aí. Vota no medicamento tal, só que não é uma votação. A gente está querendo ouvir a experiência, ver o que essas pessoas estão... Qual a experiência delas com essas tecnologias, né? Então, a gente fez algumas propostas para qualificar essas contribuições das consultas públicas. Então, o objetivo é aprimorar a análise das consultas públicas no que se refere às contribuições de pacientes, né? A gente está vendo que os pacientes estão participando cada vez mais e é interessante ouvir essas pessoas, mas como fazer, né? Então, foi uma das coisas que, lá naquele estudo que eu fiz, na minha dissertação, eu tentei buscar isso. O que fazer, como fazer. Não é fácil. Não existem muitos estudos no mundo que falam sobre isso. E é uma coisa muito qualitativa, né? É diferente ali da eficácia, da segurança, da custo-efetividade, que você tem um número. Você tem números, é quantitativo, é muito mais fácil avaliar. Nesse caso, não é muito fácil, mas a gente está aprendendo, né? Estamos caminhando. Então, a primeira proposta é construir um formulário específico para contribuições enviadas por pacientes, grupos de pacientes, familiares, cuidadores e também por profissionais de saúde que pretendem dar a sua opinião, que não seja uma evidência científica. Eu não quero falar sobre um medicamento, sobre um estudo. Não quero mandar um artigo científico, eu quero relatar uns casos. Então, a gente está propondo, né, 2 tipos de formulários, que a gente tinha um formulário somente de consulta pública, agora a gente está propondo 2, separar, então, por diferentes tipos de participação. Então, um formulário sobre conhecimento técnico-científico, que é o atual, e um formulário com experiência pessoal, é o novo formulário que a gente está propondo. Então, a gente está pensando em direcionar essa consulta pública lá no comecinho, né, no site da Conitec. No começo, a pessoa vai lá, vai ver as tecnologias que estão sendo avaliadas e tal, a doença. E você deseja contribuir com conhecimento técnico-científico, você vai para cá. Se você deseja contribuir com a sua experiência como paciente ou como responsável pelo paciente, que pode ser o cuidador, o médico, o familiar, você vai para cá. E aí você vai preencher um formulário diferenciado. A segunda proposta, então, é comunicar e melhorar a comunicação, divulgar melhor as nossas consultas públicas, né? Então, nós também estamos pensando em identificar e cadastrar esses atores envolvidos, interessados nos assuntos, né? Grupos de pacientes, associações, ONGs, e realizar essa comunicação da consulta pública enquanto ela está acontecendo. Então, nós também entramos em contato com o pessoal lá da Ascom, do Ministério da Saúde. E a terceira proposta são ações para esclarecer o conteúdo técnico do relatório. Então, é aquilo que foi falado aqui também mais cedo. A gente precisa comunicar as pessoas, mas também precisa adequar a linguagem, né, para o público leigo que não está acostumado aos jargões e à linguagem técnica que nós utilizamos. Então, a gente pensa em fazer um resumo com linguagem acessível ao paciente e também um glossário com os termos técnicos explicando o que é um ensaio clínico randomizado, controlado,
o que é uma revisão sistemática, o que é uma meta-análise. Então, que são estudos que nós utilizamos e tal, para que as pessoas possam entender o que a gente está fazendo. Então, isso tudo é para gerar maior transparência, né? Dar mais legitimidade, sim, para o processo, aproxima o SUS e o Ministério da Saúde das pessoas, que são os beneficiários finais, é quem está se beneficiando do que nós estamos fazendo lá. Então, a gente está buscando cada vez mais aprimorar isso e esperamos a participação de vocês, que vocês divulguem, né, o que a gente faz aqui, o site novo da Conitec, que foi lançado agora, semana passada. Foi lançado, tá lá, tá no ar, não foi lançado ainda, tá, gente? Isso aqui é em primeira mão, ó, só para vocês. Aqui é a parte das consultas públicas, então a gente tem lá os detalhes das consultas públicas de 2012, 2013 e 2014, que explica o que são, como participar, como fazer. E é isso, esse é o nosso site, conitec.gov.br, aqui é o nosso e-mail. Nós aguardamos sugestões de vocês e obrigada.